Bom, pessoal, a gente vai começar agora o nosso curso de trigonometria para o Enem. É um curso de trigonometria voltado especificamente para os tópicos abordados neste exame, tá bom? As razões trigonométricas são os tópicos que nós vamos estudar nessas primeiras aulas e são 3 razões trigonométricas fundamentais: seno, cosseno e tangente. O nosso terreno, o nosso universo para esse tópico é o triângulo retângulo. E no triângulo retângulo a gente tem cateto, cateto e hipotenusa, que é o maior dos lados, é aquele lado que está oposto ao ângulo de, olha aqui, 90 graus. O lado que está oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então temos aí 3 lados e também 3 ângulos, alfa e beta, que são 2 ângulos agudos, e o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. As razões são essas, ó, repetindo: seno, cosseno e tangente. Eu vou definir cada uma delas agora para a gente memorizar bem. Então eu coloquei o seno de um ângulo x, o cosseno de um ângulo x e a tangente de um ângulo x, qualquer que seja. Já já eu vou mostrar como vai ficar com o alfa e o beta no triângulo. Mas a definição genérica é: seno de x é a razão entre o cateto oposto ao ângulo x, cateto oposto, sobre hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente. Adjacente significa vizinho, sobre a hipotenusa. E a tangente é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Uma observação que eu coloquei aqui é que a tangente de um ângulo também pode ser calculada como a razão entre o seno e o cosseno. Você pode dividir o seno pelo cosseno. Ó. Quando você divide um pelo outro, você pode cancelar a hipotenusa e aí você teria cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, uma maneira também de representar a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Esses são os conceitos básicos, os conceitos fundamentais das 3 razões trigonométricas principais, tá bom? Eu vou mostrar no triângulo retângulo como é que fica isso, se liga só. Então vamos colocar aqui os seno, cosseno e tangente em relação ao ângulo alfa e aqui seno, cosseno e tangente em relação ao ângulo beta, tá bom? Olha só. O seno de alfa é o cateto oposto ao ângulo alfa. Então, o ângulo alfa está aqui em cima, o cateto oposto é o que está lá do outro lado. Então, o seno vai ser cateto oposto sobre hipotenusa, que é o A. A hipotenusa ela é fixa, não vai mudar. A hipotenusa é o lado A fixo, tá? O maior lado do triângulo retângulo. Cosseno é o cateto adjacente. Como eu tinha falado, adjacente quer dizer vizinho, é o que está ao lado. Então, o ângulo alfa está aqui, o cateto adjacente é C. Quando eu falo cateto adjacente, é o cateto adjacente em relação ao ângulo alfa. Então, seno de alfa, B sobre A. Cosseno de alfa, C sobre A. E tangente, cateto oposto, B, sobre cateto adjacente, C. Isso foi em relação ao ângulo alfa. Vamos ver em relação ao ângulo beta. Seno de beta, cateto oposto ao ângulo beta, ou seja, nossa referência agora é outra. Vamos olhar para aqui. O ângulo beta é esse. O cateto oposto ao ângulo beta é o C. Então fica C. A hipotenusa é que não muda, a hipotenusa é o A, fica constante. Cateto adjacente ao ângulo beta, B, sobre A, hipotenusa. E a tangente, vamos fazer daquele outro jeito que eu falei? Tangente pode ser também o seno sobre o cosseno. Olha aí, seno sobre o cosseno. Cortaria o A, ficaria C sobre B. Ou ainda, cateto oposto sobre adjacente. Isso é em relação ao ângulo beta, tá bom? Aqui em relação ao ângulo alfa,
aqui em relação ao ângulo beta. Agora, se você observar, tem umas coisas que acabam se repetindo. Olha só, o seno de alfa é B sobre A. E o cosseno de beta também é B sobre A. Olha só, o seno de um ângulo foi igual ao cosseno do outro. E aqui, o cosseno de alfa foi igual ao seno de beta. Isso acontece porque esses ângulos alfa e beta são complementares. O que significa complementares? Quando a soma dá 90 graus. Então, uma observação aqui super importante, tá? Alfa mais beta é 90 graus, né? Ou ainda π sobre 2 em radianos, tá? Então, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta, ou ainda o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. Quando dois ângulos são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro, sempre, sempre, sempre. E a tangente, note aqui, tangente de alfa, B sobre C, tangente de beta, C sobre B. Um é o inverso do outro. Então, a tangente de alfa é 1 sobre a tangente de beta. Ou seja, um é o inverso do outro. Quando é que acontece isso? Quando os ângulos são, deixa eu destacar ainda mais aqui, eles são complementares. A soma dá 90 graus ou π sobre 2 radiano. É super importante a gente saber trabalhar com a unidade de medida de ângulo chamada radianos, que na trigonometria, olha, é muito utilizado. Na geometria plana é muito mais utilizado graus, mas em trigonometria demais radiano. Então a gente vai estar mexendo com essas duas unidades sempre, tá bom? Sabendo os conceitos das razões trigonométricas básicas, a gente vai começar a fazer algumas aplicações disso aí, tá bom? Se liga agora. Vamos lá? Observe a bicicleta e a tabela trigonométrica. Os centros das rodas estão a uma distância PQ igual a 120 centímetros e os raios PA e QB medem respectivamente 25 centímetros e 52 centímetros. De acordo com a tabela, qual o ângulo AOP? Olha só, você olha para um problema desse, pode se perguntar o que isso tem a ver com seno, cosseno e tangente, tá bom? Vê só o que eu vou fazer. Eu vou começar construindo um triângulo, retângulo, para utilizar as medidas que eu tenho, tá bom? Olha o que eu vou fazer. Esse 120 está aqui, eu vou aproveitar e traçar um segmento paralelo a AB para fechar o triângulo retângulo aqui. Esse triângulo retângulo está sendo minha referência. Bom, como esse segmento aqui vale 25, esse outro aqui também é 25. E como tudo é 52, até aqui vai ser 27. Então essa é a primeira coisa que a gente fez. Criar um triângulo. Ele quer saber o ângulo que está aqui, ó. AOP, esse ângulo que eu vou chamar de alfa. Só que, se você perceber, esse ângulo alfa é exatamente igual a esse aqui. Na geometria plana a gente chama isso de ângulos correspondentes. Você tem duas paralelas, um ângulo interno e outro externo. São exatamente da mesma medida, tá certo? São ângulos congruentes. Então, olha só. No triângulo que eu destaquei aqui, coloquei aqui de rosa e estou dando uma reforçada de azul. Nesse triângulo aqui, a gente tem um cateto oposto ao ângulo alfa e tem a hipotenusa. Qual é a razão trigonométrica que utiliza cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Então vai ficar assim. Seno de alfa igual a 27 sobre 120. E aí, dá para a gente simplificar? Dá para simplificar por 3. Vai ficar 9 sobre 40. Do jeito que está aqui, está no formato de fração. Vamos olhar para a tabela. Ele fala, use a tabela. Então, tem a tabela aqui. 27 sobre 9, simplifiquei 9 por 40, mas na tabela está decimal. A gente vai procurar o seno que dá isso aqui.
Dividir 9 por 40, quanto é que vai dar? Vamos lá. 9 dividido por 2 é 4,5. 9 dividido por 4 é 2,25. 9 por 40 é 0,225. E aí nessa tabelinha que tem aqui, 0,225 é o seno do ângulo de 13 graus. Então o ângulo alfa vale 13 graus, o que está na alternativa C de casa, tá bom? Eu vou falar agora sobre 3 triângulos que eu costumo falar que são triângulos especiais, triângulos muito úteis para a gente resolver problemas, tá bom? Você tem que conhecer esses triângulos, eles vão mudar e muito a maneira de você enxergar diversas questões, tanto de trigonometria quanto de geometria plana e também de geometria espacial, tá bom? Presta bastante atenção nesses triângulos especiais no vídeo que vem em seguida, tá bom? Se liga lá!